Irmãos, eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 13. O texto da mensagem de hoje vai do verso 31 ao verso 35. João, capítulo 13, versos de número 31 a 35. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se preferir também, a leitura está projetada. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus, também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Meus irmãos, todos nós, em alguma área da nossa vida, temos pessoas que nós admiramos. Um atleta procura imitar um grande campeão da sua modalidade. Um músico observa atentamente um mestre com seu instrumento. E assim vai. Nós sempre miramos pessoas que nós admiramos. E a razão é simples. Pessoas extraordinárias podem nos inspirar. Quantas são as histórias inspiradoras que vocês conhecem de outras pessoas? Mas existe uma grande diferença entre histórias inspiradoras e o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Grandes homens da história podem ensinar alguma habilidade. Cristo, ele nos ensina a viver, porque ele mesmo viveu aquilo que ele ensina. E é justamente isso que nós vemos nessa passagem. O cenário é Jesus diante dos seus discípulos verdadeiros. Afinal, Judas tinha acabado de sair para consumar a sua traição. E naquele momento, um relógio começou a contar, começou a rodar. O relógio da crucificação. Estava mais próxima a crucificação do nosso Redentor. E curiosamente, a gente poderia pensar, se agora esse cronômetro ou esse temporizador da crucificação começou a ser contado, alguém poderia pensar, o sofrimento está próximo. Mas não foi dessa forma que Jesus descreveu a cena. Ele disse que não estava começando o sofrimento. Ele disse que estava começando a sua glorificação. O mundo na cruz pode ver derrota, Jesus via glória. O mundo na cruz pode ver derrota, Jesus via um trono. O mundo pode ver vergonha, mas Deus estava vendo glorificação. E é isso que nós podemos ver nessa passagem. E o contexto aqui é esse. Como nós podemos ver no início do verso 31. Judas, o traidor, tinha acabado de sair da presença de Jesus e dos outros discípulos. Portanto, o ministério público de Jesus, com seus milagres, seus sermões, seus ensinamentos, estava praticamente terminado. Ele agora se reuniria com 11 homens que caminharam com ele durante anos, e eles seriam comissionados para liderar a igreja de Cristo.
nós podemos ver nesse texto 3 ensinos de Jesus a esses 11 discípulos, a esses homens a quem Jesus confiaria a liderança da sua igreja. E o primeiro ensinamento que nós vemos nesse texto é que a hora de Cristo revela sua glória. O que eu quero dizer com a hora? Aquela hora que estava se aproximando, quando nós podemos ver, como nós podemos ver nesse texto, que quando Judas saiu, Jesus entendeu: a minha hora está chegando, a hora da minha morte está chegando. E o que essa hora revela? Em primeiro lugar, revela a glória do próprio Cristo. O texto diz, vejam, quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Essa palavra, agora, depois que Judas sai, significa que naquele exato momento Jesus estava sendo glorificado. Jesus não diz: quando eu subir na cruz, quando eu ressuscitar, quando eu for assunto aos céus, eu serei glorificado e o Pai será glorificado. Não. Imediatamente. Agora. Neste exato momento. Embora os acontecimentos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo ainda estivessem por acontecer, João aqui estava declarando, registrando a certeza absoluta do evento. É um fato futuro tão certo que ele é descrito como realizado. Naquela biografia, portanto, João, ele deixa essa certeza para os seus leitores. Os leitores que folheavam o registro de João poderiam saber que, embora a morte, ressurreição e ascensão ainda aconteceriam, tudo aquilo já deixava claro, já deixava certo: Jesus está sendo glorificado. Isso muda a nossa visão sobre a cruz. Às vezes a gente pode pensar que a cruz foi uma tragédia, mas aqui nesse registro nós podemos ver que a cruz, na verdade, foi uma glorificação. Imaginem os judeus lendo o Evangelho segundo João. Eles sabiam que quem subia na cruz era maldito. A gente cantou bendito seja, mas para os judeus, qualquer um que subisse na cruz seria maldito e não bendito. Vejam, para o pensamento judaico, como pode alguém ser glorioso ao subir na cruz? E para os gregos que leriam esse registro de João, eles poderiam pensar: isso é uma loucura. Porque na mitologia deles, os deuses não eram retratados como pessoas crucificadas. Como pode um homem crucificado ser Deus? Ter a glória de um Deus? Então, tanto os judeus como os gregos olhariam para aquela imagem, imaginariam aquilo que João estava escrevendo e achariam um escândalo, achariam uma loucura. Mas João, ele deixa claro: a cruz não é um escândalo, não é uma loucura, ao menos na perspectiva divina. A cruz é a união de 2 imagens do Antigo Testamento. Aquela que Daniel diz: ele é o Filho do Homem. E aquela que Isaías diz: ele é o servo sofredor. O Filho do Homem que seria exaltado, levantado, sofreu, padeceu, foi crucificado. Para que Jesus pudesse ser coroado, ele precisava passar pela cruz.
Para que ele pudesse ser exaltado, ele precisava passar pela humilhação. Para que ele pudesse ser entronizado, precisava passar pelo Calvário. Portanto, a cruz não é uma tragédia, uma interrupção da glória de Cristo, mas na verdade é uma manifestação da glória de Cristo. E o texto ainda fala sobre a glória de Deus, o Pai. Não somente sobre a glória do Filho, mas também sobre a glória do Pai. Porque ali naquela cruz nós encontramos atributos que normalmente nós enxergamos eles separadamente. Eu explico para vocês. Quando você vai falar, por exemplo, que Deus já escolheu os filhos dele, quem ele quer ou quem ele determinou que seriam salvos. Alguém pode olhar para essa imagem, se escandalizar e pensar, então Deus é injusto com todo o restante que não será salvo? Bom, a explicação é profunda, pode ser dita em uma frase, pode ser dita em uma palestra, pode ser dita em uma conferência teológica, mas basicamente é óbvio que Deus não é injusto. Embora ele tenha determinado quem seriam os salvos, ele não é injusto para com aqueles que não o confessarão, porque eles não o confessarão por conta da sua própria rebeldia. E isso, por vezes, causa confusão na nossa mente, porque a gente não consegue pensar que Deus, na cruz, ele é tanto justo quanto amoroso, tanto santo quanto misericordioso. Que Deus, ele é tanto justo e compassivo, tanto santo, porém como gracioso. Nós não conseguimos, por vezes, conciliar todos esses atributos de Deus, mas na cruz isso fica claro. Quando lemos o relato da cruz do Calvário, fica claro que a justiça de Deus exige punição, e que o amor de Deus deseja salvar, mas que a santidade de Deus condena o pecado e a misericórdia dele acolhe o pecador. Onde essas verdades se encontram? Na cruz. Deus não deixou de ser justo para amar. Deus não deixou de amar para permanecer justo. E a cruz revela isso. E por isso que a cruz não somente glorifica o Filho, como também glorifica o Pai. Porque nós vemos todos esses atributos de Deus. E observem, o Filho glorifica o Pai glorifica o Filho, a perfeita comunhão entre ambos, eles não estão em uma competição dentro da Trindade. O Pai envia, o Filho obedece, o Espírito Santo aplica essa obra de redenção. Tudo isso mostra a glória de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Então, nesse primeiro ponto, a gente já tem algumas lições para nós, meus irmãos. A hora de Cristo revela a sua glória. O fato da hora de Cristo, naquele momento, estava se aproximando, isso revelava a glória dele. E a primeira lição que nós temos aqui é: olhe para a cruz como Deus olha para a cruz. Não podemos pensar apenas em sofrimento, mas podemos pensar em glória. Não precisamos reduzir a cruz a um simples exemplo de sofrimento humano, mas a uma manifestação da glória divina. Sabe como isso vai ajudar você? Quando você estiver passando pela sua cruz, pelo seu sofrimento, pela sua dificuldade, pelo seu lamento, pela sua dor, pelo seu luto, pela sua
enfermidade, quando você estiver sofrendo, você não vai olhar o sofrimento apenas como uma tragédia, apenas como uma dificuldade, apenas como um obstáculo para algo que você quer alcançar. Você vai entender, assim como a cruz de Cristo revelava a glória dele, o meu sofrimento também anuncia que eu posso ser glorificado. Não no mesmo sentido que Jesus, é claro, mas quando o meu corpo, esse corpo que padece, que sofre, que chora, que fica enfermo, esse corpo vai ser glorificado. Quando eu olho para o meu sofrimento, como Deus olha, quando eu olho para a cruz como Deus olha, eu não vejo apenas dor, eu tenho esperança. Eu não vejo apenas lágrimas. Eu compreendo que o dia vai chegar e o choro vai passar. Portanto, olhe para a cruz como Deus olha para a cruz. Além disso, a cruz muda a nossa definição do que é glória. E isso é muito importante tanto para as crianças quanto até para os mais velhos aqui presentes. O mundo chama a glória de fama. Jesus chama a glória de obediência. O mundo chama a glória de sucesso. Cristo chama a glória de submissão a Deus. O mundo busca ser servido. Cristo foi glorificado servindo. Os valores do mundo estão invertidos para o que de fato é glória, sucesso, alegria e paz. Mas quando a gente olha para a cruz e percebe Jesus dizendo: nessa hora, o Filho foi glorificado e o Pai também foi, nós conseguimos entender a exata definição do que é glória. As crianças e os adolescentes não vão buscar tantos likes, tantas curtidas, tanta fama, tanto dinheiro, como por vezes veem em artistas. Os mais velhos não vão simplesmente se acomodar achando que a glória está naquilo que eu conquistei, naquilo que as minhas mãos conquistaram. Não. A cruz muda nossa definição do que é glória. E glória é obedecer, é se submeter, é servir. Então a hora de Cristo mostra em primeiro lugar a sua glória. Mas não apenas isso, ela também revela algo profundamente consolador para nós. E eu chamo sua atenção para isso nesse momento, porque a hora de Cristo revela sua exclusividade. Vejam o que está dito no verso de número 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar. Mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Vejam que Jesus, ele quer de fato nos consolar. Olha como ele nos chama, filhinhos. E aí é curioso perceber que essa expressão é a única vez que aparece nos 4 evangelhos. A única vez que a gente ouve Jesus, que a gente lê Jesus dizendo filhinhos, é aqui em todos os 4 evangelhos. Não é, portanto, por acaso que este João chamou os seus membros da igreja de filhinhos também quando ele escreveu suas cartas. Mas o curioso aqui é percebermos esse tom de Cristo Jesus. O desejo de Cristo Jesus em olhar nos nossos olhos e nos consolar. Até aquele momento, ele estava enfrentando fariseus, ele estava diante de um traidor, ele era julgado, aspiravam contra ele o desejo de morte.
Mas quando ele se reúne com 11 homens, que embora falhos e pecadores, eram alvos da graça de Deus, acreditavam em Jesus e seriam comissionados para liderar a igreja, Jesus muda o tom. Ele é carinhoso agora. Não tem frieza aqui. Não tem distanciamento. Na verdade, tem ternura. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para uma postura que eu e você podemos ser tentados a ter quando estamos sofrendo. Grosseria. Patada. Cara feia. Quando Jesus tinha acabado de anunciar que ele sofreria, percebendo a glória que isso daria para ele, ele não endurece o coração. Pelo contrário, ele transborda amor para com seus discípulos. Quantas foram as pessoas que vocês já conheceram que se tornaram amargas porque estavam em sofrimento? Mas quantas foram as pessoas que vocês perceberam que, embora diante de tamanho sofrimento, transbordava graça nas palavras, amor nas atitudes? É isso que Jesus está mostrando aqui. E ele quer mostrar o seguinte: eu serei crucificado, eu vou padecer, eu vou sofrer, mas eu não vou abandonar vocês. Ainda por um pouco estou com vocês. E ele passou aquela noite inteira ensinando os discípulos muitas coisas. Mas ele sabia, dentro de poucas horas, que seria preso, julgado, espancado, crucificado, sepultado. E os discípulos não estavam compreendendo tão bem isso ainda. Parece que ainda no coração deles restava um desejo de uma redenção política, uma vitória militar. E é por isso que Jesus estava ali para consolá-los e para indicar o que de fato ele faria. E ele continua, como nós podemos ver. Ele diz: vocês vão me procurar. Em um momento, os discípulos fugiram. Mas quando eles ouviram a notícia daquelas mulheres que o sepulcro estava vazio, eles foram procurar Jesus. Eles saíram correndo para saber onde estava o corpo de Jesus. Não é verdade que quando a gente ama, a gente sente falta? Quando a gente ama, a gente procura, a gente deseja a presença. É isso que Jesus estava anunciando aos seus discípulos de forma carinhosa. Eu estou aqui com vocês durante um tempo, não vou estar daqui a pouco, vocês vão me procurar, mas eu tenho um consolo para vocês. Vejam o que diz no final desse versículo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Sabem por que isso é consolador? Porque Jesus estava revelando: a obra que eu vou fazer, a obediência que eu vou exercer, está reservada para mim. Vocês não precisam se preocupar em enfrentar a ira de Deus. Vocês não vão precisar suportar o tormento eterno no inferno. Eu vou para lá. Ali eu vou estar para que vocês não precisem ir. Existe um caminho que somente Cristo pode percorrer. É o caminho da cruz. Nenhum discípulo poderia substituir Jesus naquela cruz. Nenhum apóstolo poderia morrer pelos pecados da igreja. Nem Pedro, João, Paulo, qualquer mártir da igreja, nenhum deles. Aquele era um caminho exclusivo do Cordeiro, exclusivo do mediador, exclusivo do Filho
mais poderia ir? Por 2 motivos. Ou melhor, por 3 motivos. Primeiro, que Cristo é plenamente homem. Nenhuma outra criatura poderia morrer no lugar de homens. Mas sim, um homem deveria obedecer onde Adão fracassou. Por isso o autor aos Hebreus escreve: era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Somente um homem poderia obedecer onde Adão fracassou. Mas além de ser 100% homem, Jesus também é 100% Deus. É por isso que somente ele poderia fazer aquela obra. Nenhum outro homem na face da terra poderia suportar a ira de Deus. Nenhuma outra criatura teria dignidade de estar diante do Senhor. Somente o Deus homem poderia oferecer um sacrifício de valor eterno. E uma terceira e última característica que é distintiva em Cristo, por isso ele disse: para onde eu vou, vocês não vão poder ir, é que ele não tem pecado. O único ser humano que pisou nessa terra, de todos os lugares, de todas as eras, que não tem pecado, é Cristo. O que Pedro faria dali uns instantes? Negaria Cristo. O que João faria dali uns instantes? Fugiria. O que Tomé faria dali uns instantes? Teria incredulidade. Todos eles, assim como nós, pecadores e falhos, somente Cristo é o Cordeiro sem defeito. É por isso que ele é suficiente, que essa obra é exclusiva dele e nada precisa ser acrescentado. Esse é o consolo. Quando Jesus diz: vocês não podem ir, ele está dizendo: vocês não podem realizar essa obra e vocês não precisam realizar essa obra, porque vocês não conseguiriam realizar essa obra, mas eu faço isso por vocês. A cruz pertence exclusivamente a Cristo, e é por isso que qualquer um de nós que quiser colaborar para a nossa salvação não entendeu o que é salvação. Se algum outro, se nós pudéssemos ir até Deus, ou se pudéssemos fazer o que Cristo fez, a cruz seria desnecessária. Mas como a Bíblia diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade: Cristo Jesus, homem. Nesse segundo ponto nós temos mais algumas lições, meus irmãos. Nós vimos que a hora de Cristo revela a sua glória, e isso faz com que a gente olhe para a cruz como Deus olha, e isso muda a nossa definição de glória. Em segundo lugar, nós estamos vendo que a hora de Cristo revela a sua exclusividade. E a lição que nós temos aqui é a seguinte: descanse na suficiência de Cristo. Alguns de nós podem viver tentando completar aquilo que Cristo já consumou. Muitos pensam: eu preciso merecer, eu preciso pagar, eu preciso compensar meus pecados. Coitado de nós. Não temos essa condição. Não é possível compensar os nossos pecados, porque sempre estaremos aquém e em dívida. Cristo responde: você não pode ir onde eu fui por você. Isso é consolador, meus irmãos. Isso nos faz combater a ansiedade, a depressão, o medo, o pânico, porque Cristo é suficiente para nós. A salvação não repousa na intensidade da nossa fé,
ela repousa na perfeição da obra de Cristo. Isso nos faz humildes, nos faz nos consagrar a Ele para servi-lo, nos faz mais gratos. Mas Jesus não termina o seu discurso falando apenas sobre aquilo que só Ele podia fazer. Depois dele mostrar a sua glória, a sua exclusividade, ele se volta para os seus discípulos e fala sobre algo que os discípulos não somente podiam, mas deviam fazer. Porque, em terceiro lugar, o que a gente vê nesse texto é que a hora de Cristo revela o seu exemplo. Vejam o que está escrito nesses 2 versos. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Depois de Jesus mostrar aquilo que só ele poderia fazer, ele mostra aquilo que os discípulos deveriam fazer. Vejam, Cristo faz aquilo que ninguém pode fazer, e os discípulos fazem aquilo que somente aqueles que foram alcançados pela cruz conseguem fazer. Cristo faz ou fez o que nenhum de nós poderia fazer, para que nós possamos fazer aquilo que Ele nos ordena, uma vez que cremos nisso. A ordem aqui é muito importante. Primeiro vem a salvação, depois a santificação. Primeiro Cristo trabalha por nós, depois Cristo trabalha em nós. Primeiro recebemos a graça, depois manifestamos essa graça. Essa é a lógica do Evangelho. Não obedecemos para conquistar algo ou para sermos salvos. Obedecemos porque Cristo conquistou a salvação por nós. E o mandamento que Cristo nos deu, ele diz, é um novo mandamento. Mas a gente pode se perguntar, como esse mandamento pode ser novo, se desde o Antigo Testamento a gente sabe que um deve amar o outro? O Antigo Testamento já dizia, ame o seu próximo como a si mesmo. O mandamento não é novo em sua essência, mas é novo em seu padrão. Quem estava dando exemplo agora não era Moisés, não era Abraão, não era Davi, não era algum profeta. Quem estava dando exemplo agora era o próprio Deus. Cristo Jesus estava mostrando como deve ser esse amor mútuo, recíproco. Esse amor deve ser então sacrificial. Que amor é esse? Não é um amor sentimental, não é um amor baseado em afinidade, não é um amor seletivo, é um amor sacrificial. Poucas horas depois de Jesus ter dito essas palavras, ele iria para a cruz. É por isso que ele diz, assim como eu amei vocês, indo para a cruz, perdoando vocês, não porque vocês merecem, nem porque vocês são dignos, mas porque eu amo vocês, assim vocês devem amar uns aos outros. O amor de Cristo nunca foi só da boca para fora. É um amor também demonstrado. Um amor na prática. O padrão do amor cristão sempre será a cruz. E ele estava diante de um discípulo que o negaria, discípulos que fugiriam, discípulos que em algum momento duvidariam, mas ele mesmo assim amou. E não somente disse, amem uns aos outros, como ele também disse, como nós podemos ver no verso 35, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Meus irmãos, essa é a
nossa marca distintiva. Isso deve ser o que as pessoas percebem em nós antes mesmo de dizermos ser cristãos. A gente não vai ser conhecido como cristão se soubermos muita teologia. Não vamos ser conhecidos como cristãos se estivermos em todas as programações da igreja, necessariamente. Vamos ser conhecidos como cristãos quando nos amarmos uns aos outros. É por isso que, apesar de a frequência nas programações, apesar de conhecer teologia ter o seu valor, é amar que nos distingue dos outros, dos não crentes. A gente precisa se amar, meus irmãos. A gente precisa demonstrar perdão, suporte, serviço, correção, partilhar os fardos, oração, repartir os recursos. É dessa forma que nós vamos demonstrar ao mundo que acreditamos no que Cristo fez por nós. Então, nós temos algumas últimas lições aqui para nós. A primeira delas, a nossa igreja deve se parecer com Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós? É assim que a gente deve viver uns com os outros. Uma outra lição é que o amor, ele exige sacrifícios. Amar custa. Custou para Cristo, custará para nós também. Mas é muito bom saber que custou a própria vida do nosso Redentor, de modo que nós agora somos salvos, libertos do inferno e podemos nos sacrificar em serviço uns aos outros, e estamos certos de que outros vão nos amar também sacrificialmente. Dessa forma, meus irmãos, o que a cruz de Cristo nos revela é que o sofrimento não é só uma tragédia, mas é um prenúncio da glória. Que o sofrimento de Cristo é um consolo, porque nenhum de nós poderia enfrentar aquilo que Ele enfrentou na cruz. E que o sofrimento de Cristo é um exemplo para que nós, ao seguirmos, seremos conhecidos como os discípulos dele.